Já. Vai. Ok, Claquete. eu tô gravando, claquete. Ti. Deixa eu só respirar fundo. Vamos transicionar do nosso estado de excitação pré-registro e gravação para um estado agora mais calmo. Tá, Vamos, tô pronto. mindfulness. Vai. Você tem dificuldade de transicionar entre assuntos? Mudar as coisas na sua vida é um pouco difícil para você, mais do que para a média? Isso reflete, talvez, em todos os aspectos, desde coisas diárias até coisas maiores? Bem-vindo ao podcast Factais. Aqui quem fala é o Wid, e hoje a gente vai falar sobre como nós sentimos as transições da nossa vida em todos os âmbitos. Aê, Di! Boa! E aí, pessoal, vocês Transição! vão dar oi? Não, é que o pessoal que não está acompanhando, a gente teve que fazer uma transição aqui da prévia da nossa gravação para a gravação, aqui uma transição dos nossos estados de humor inflamados, Tava aqui muito falando sobre tenso, tava muito política. agitado e tenso. O Id teve que respirar 3 vezes. E o Id não foi a terceira pessoa que falou hoje. Sim. Vixe. Tudo bom, Dani? Como você tá? Tudo bom, Fê? Ah, Tudo mas tudo bem, bem, tô e só Tudo vocês? ótimo. Como é que vocês estão? Aquecido já. Aquecido. Aquecidos, né? eu Já tô esqueci péssimo, até na o verdade. assunto, né? Não, mas falando sobre transição de mudança de assunto, já começando, então falando. Essa é uma coisa interessante sobre transição de mudança de assunto, uma coisa que a gente faz muito aqui. E eu estou muito acostumado, e eu já estou aqui na nossa conversa, eu adoro, que a gente entra no assunto, aí alguém invade o assunto da pessoa, aí a gente gera outro assunto e acabou. E essa é uma vida tipo normal que eu adoro e eu adoro ela. Entretanto, tem muitas pessoas que ficam muito bravas quando você corta o assunto dela no meio e ela tem que voltar. Eu tenho um amigo meu, eu passei um fim de semana que ele é neurodivergente, com certeza Nossa. não diagnosticado, e ele fala que ele é normal, e quando ele falou que ele era normal na mesa, todo mundo começou a rir. E aí ele tava falando de uma coisa, aí o assunto, tipo, mudou. E aí ele parou, ele voltou exatamente onde ele tinha parado, porque para ele, tipo assim, só foi tipo uma vírgula, sabe? Para ele não tinha transição de assunto, era tipo só tipo comercial de novela antiga, sabe? E aí tem que voltar exatamente na mesma cena. E aí eu acho muito engraçado pessoas que não conseguem fazer a transição do assunto antes que o assunto acabe. Na definição dela que o assunto acabe. Isso é uma coisa engraçada. Porque para mim, tipo, eu tô ok com 3 conversas de assuntos malucos ao mesmo tempo e eu tipo, tô muito bem com isso. Eu vejo pessoas com muita dificuldade numa transição simples, que é de assunto. Nem tá falando de transições grandes, de personalidade, mudanças, fins de namoro, qualquer coisa desse tipo assim. Isso que você está trazendo, Fê, é bem comum mesmo em pessoas neurodivergentes. Eu acho que a gente pode ter um pouco mais ou menos de facilidade. Às vezes eu percebo que quando a gente muda de assunto aqui, eu fico com uma sensação do tipo, ai, mas eu não dei aquela contribuição que eu queria. Eu fico puxando um pouquinho para voltar para aquilo que eu queria falar. E às vezes faço uma digressão para tentar puxar aquilo de volta, porque eu fico com uma sensação de que eu não completei o que eu queria falar, tal. Mas a gente pode observar essa transição, às vezes, no cotidiano, não só para mudança de assunto, mas a gente pode perceber isso numa dificuldade que a gente pode ter de mudança de ambiente, do tipo, não querer sair de casa para não ter que ficar lidando com uma outra circunstância em outro lugar, com outras pessoas, mudança de iluminação do ambiente, mudança de arranjo do espaço. Isso é uma coisa muito curiosa, assim, vou dar esse detalhe e depois eu passo a bola. Mas, por exemplo, os meus vasos aqui que ficam no meu terraço, quando eu arranjo de um jeito, eles ganham uma conformação que eu falo, nossa, que legal, ficou bonito, assim, parece que fixa uma forma estética que começa a me agradar. E aí, se eu compro plantas novas, eu tenho que reacomodar os vasos para outras plantas entrarem, é uma coisa esquisita, assim, é quase como se eu estivesse dando uma violência àquilo que eu fixei que ficou tão bonito, e eu fico hesitante até a hora que eu mudo, então eu falo, não, beleza, agora eu vou mudar mesmo e tal, e depois que eu faço a mudança, acalma de novo, fixo uma nova forma, eu me acostumo com ela, e aí, de novo, cada vez que eu tenho que fazer essas mudanças, é uma mini lutinha interna, assim, então eu acho interessante de falar disso, que também não precisa ser só uma incapacidade da gente fazer isso, mas pode ser essa dificuldade que às vezes a gente fica preso numa forma e não consegue se adequar tanto a se adaptar tão rápido, vamos dizer assim, a uma outra forma Eu, nova que se eu, eu, fixa de eu novo. sei que eu já falei, mas só para pegar um exemplo que é muito engraçado disso daí que você falou, mas é parecido, mas não tanto. Tipo assim, eu sou professor, eu dou aula e é muito engraçado. Tipo assim, onde a pessoa senta no primeiro dia, é muito provável que ela vai sempre sentar no mesmo lugar sempre. As pessoas entram pelo mesmo lado. E às vezes eu fazia a brincadeira que a pessoa sempre sentava no mesmo lugar e aí antes da pessoa entrar, eu sentava no lugar dela. A pessoa fica perdida, como se fosse assim. E é só uma sala de aula, uma coisa. Ela tem várias outras salas de aula mas eu via isso muito acostumado. E às vezes na mesma sala de Ele é aula tinha duas sádico aulas ainda. diferentes. Hã?
E você podia falar para essa pessoa, você está tão desconfortável assim, dá uma pensadinha, isso, tem outros traços neurodivergentes. Exatamente. Tipo assim, eu vi isso com quase todo mundo. As pessoas iam, tipo, onde você, sem querer, entrou pelaquela porta, naquele motivo, e virou à direita, porque tinha alguém na sua frente, virou uma regra eterna pelo resto do ano, que você vai ter que sentar naquele mesmo lugar. E as pessoas se sentem mais confortáveis sentando no mesmo lugar. Isso quase todo mundo da sala. Tipo assim, era uma coisa meio Você padrão, viu? assim. Fala. Mas você viu que os cachorros e os gatos também são assim, né? Fica bem de pensar, porque por assim, eu ia fazer um comentário do tipo, a gente é meio gato, cachorro nesse sentido. Por exemplo, quando eu vejo alguém sentado do meu lado do sofá, começa a me dar uma vontade assim de dar uma empurradinha na pessoa para lá, assim. E aí eu lembrei que cachorros e gatos, eles meio que fazem isso. A E a mesmíssima coisa. gente, na verdade, coloca essa condição há uma questão hormonal, né, do cheiro e tal, do feromônio, sei lá do que, com que a gente fala que fica nos lugares e eles querem voltar para lá. Só que a gente não pensa isso sobre nós, Pode ser o nosso cérebro né? Eu não reptiliano penso. só Então, querendo um pouquinho de conforto e previsibilidade, assim. A gente é só É voltar a simples buscar assim. aquele. esse exemplo que você deu, foi da sala de aula, é muito interessante para se pensar na neurodivergência, porque, novamente, eu não acho que é sobre o comportamento, eu acho que é sobre a intensidade do comportamento. O que eu quero dizer Uhum. com isso? Pessoas, com certeza, vão sempre sentar no mesmo lugar, mas a neurodivergência está em a resistência que você vai ter quando você é confrontado para sair daquele lugar. É muito comum as pessoas terem o seu lugar na mesa de jantar. Agora, não é tão comum você ter uma briga muito séria porque alguém te tira do seu lugar, Sim. né? E novamente, quando você puxou a bola, vocês estavam falando de assunto, a dificuldade de mudar de assunto, você falou do seu amigo, eu falei, nossa, que interessante, né? Eu consigo me ver nos dois personagens. E o que me define não é, tipo, não conseguir mudar de assunto ou mudar muito de assunto, mas a intensidade que eu me relaciono com esses temas. Tipo, se eu tô falando com alguém, eu tô muito intenso conectado com aquela pessoa, a gente começa a viajar junto, eu não tenho problema nenhum em mudar de assunto. Agora, se eu tô num ambiente que eu tô me sentindo desconectado, eu fixo no assunto. Por quê? Eu não tô conectado com a pessoa, não estou me comunicando com ela. Então, novamente, não é o mudar de assunto ou não, é a questão de como você se relaciona com o que está acontecendo no presente e a sua intensidade com o presente, seja para se fixar no assunto, seja para mudar ele. Enfim, essa foi minha E, contribuição. Ide, você está viajando aí e se instalando cada vez numa cidade nova e você vai ficar nessa rotina por um tempo, assim, até isso se fixar num movimento que seja reconhecível para você. Assim, como é que você está se adaptando? Assim, você está se instalando rápido nos lugares? Você está criando rotinas rápido nos lugares que você tá dando uma capotada nisso? Como é que você está? Né? Tem fuso ainda, né, para completar. Exatamente. É. Não, galera, imagina isso, tipo, eu cheguei na República Dominicana, tipo, vindo da Itália, eu cheguei no meu quarto 2 da manhã, 7 da manhã do dia seguinte eu até estava trabalhando e não parei mais. Eu acabei de fazer uma mudança de casa, eu tô numa casa nova agora. Sabe quanto tempo eu fiz essa mudança? Em 30 minutos. Basicamente, eu peguei tudo da minha vida, joguei dentro da mala aleatoriamente e, se você olhar para cá, tá tudo jogado no chão agora. E eu tô surtando com isso. Tipo, essa coisa de. Agora a gente tem mudado de casa, né? Eu vim sentindo muito essa falta de ter alguns espaços, de ter algumas coisas, porque essa vida de itinerante não me cabe. Por mais que a gente queira ficar um ano em cada país, é justamente um ano para ter um tempo tipo de chamar de casa, de ficar um tempo ali, de conhecer os seus espaços, seus cantos e por aí vai. Mas Eu você sou acha, muito Ide, desculpa apegado te assim à cortar, mas, por vida. exemplo, a tua casa na Tailândia ou a tua casa na Itália, tipo, hoje você ainda chama ela de casa? Por exemplo, se você for lá, você vai interpretar que ela é uma casa tua ou não? Eu não, tipo assim, porque são poucas casas que eu considero casa minha. Eu mudei muito aqui em São Paulo, que eu morava de aluguel, até comprar minha própria casa. Mas, tipo assim, não tem esse negócio tão Eu não tenho tanto assim. Eu acho que essa é a minha primeira casa agora que eu comprei, foi a primeira que eu tô. Comprei, não, tô pagando ainda. Mas é que eu sinto que é minha casa, assim, sabe? Mas, tipo, fora isso, essa, a minha casa do Rio, na época dos meus pais, então, tipo, literalmente, nos últimos 15 anos que eu morei em São Paulo, eu não tenho uma casa que eu falei, essa era a minha casa. Tipo, tem São Paulo como local, mas não casa a casa, assim. Não, Estranho? então, eu tive sim, e eu acho que agora, especificamente, eu estou muito frustrado porque eu tive uma casa por um mês. Logo antes da gente sair da Tailândia, a gente foi morar em Koh Samui, que é essa ilha, e a gente tinha uma casa que a gente amava. Tipo, realmente parecia casa,
A gente tinha vizinhos tailandeses e vizinhança, e família e tal, e a casa, o espaço, tudo. Só que isso durou muito pouco, porque eu tive que ir para a Itália ver o negócio da cidadania. E aí isso me lembrou o quanto eu estava sentindo falta disso. E agora no presente eu posso falar, eu estou extremamente instável e frustrado porque eu percebi o quanto eu preciso disso. Eu percebi que é possível conseguir isso e eu acabei de mudar em casa, então como eu estava falando para vocês, faz 30 minutos que eu me mudei, literalmente. Tipo, eu cheguei aqui do trabalho, fui na outra casa, peguei todas as coisas, vim para cá, eu saí do banho, faltava 10 minutos para entrar na gravação. Banho de água salgada do mar, assim, mas eu tava o dia inteiro salgado, me sentindo sujo. Eu tive que ir ao banheiro hoje fazer o número 2 e eu não pude tomar banho depois, ou seja, eu me limpei com papel. Isso significa que eu passei o dia inteiro pensando pelos com fezes que não foram limpos. O dia Você inteiro não falando, eu fez sei a que não tá transição limpo completa do bastante. seu estado sujo para o seu estado limpo, ou seja, você ainda está sujo. Não, agora já tô em banho, eu me limpei, mas o ponto o fato de eu estar nessa casa agora é um pouco dessa busca. Eu espero que eu venha encontrar isso. Mas é possível sim encontrar casas e eu consigo inclusive sistematizar isso. Tipo, eu consigo colocar pontos assim que fazem um lugar ser casa para mim. Primeira coisa é ter espaços coletivos. Tipo, quando é só um loft de um quarto, para mim não tem um negócio de casa, sabe? Para mim a casa é muito importante que tenha o espaço meu e o espaço do coletivo, o espaço do quarto e o espaço do coletivo, que esses espaços sejam muito divididos. E essa foi a primeira característica nessa casa da Tailândia que eu mencionei, que ela tinha, que essa casa tem também. E todas as outras casas que a gente passou, que elas não eram assim, eu não sentia como era a casa. Na Itália, até era assim, mas eu estava dividindo com pessoas que eu não conhecia, né? Completamente aleatórias. Então, não era casa, e dava pra você ouvir tudo. Eu soltava um peido, você ouvia no quarto do lado, tipo, um peido mais alto, assim. Em relação a essa Então, questão da familiaridade com a casa, assim, eu tô me lembrando da época que eu fiz mestrado em Paris, e aí teve um período que eu vim de férias para o Brasil. E aí foi muito engraçada a sensação que eu tive essa questão da falta de familiaridade, não sentir mais minha casa em São Paulo, que é a cidade onde eu nasci e onde eu morei a maior parte da minha vida. E era muito curiosa a sensação que me dava, porque eu já estava em Paris fazia um tempo e o meu cotidiano já estava muito impregnado das paredes dos lugares que eu frequentava, sabe assim, das ruas que eu seguia, dos caminhos que eu pegava. Eu andava de bike lá de Montmartre e ia em direção à Sorbonne de bike, passando para os lugares. Então, os meus pensamentos, eles meio que aderiam às paredes daqueles lugares, assim. Foi assim que eu expressei isso na época. E aí foi muito curioso para mim chegar na Avenida Paulista e falar, nossa, que é um lugar que eu frequentei muito, assim, eu trabalhava lá perto, morava lá perto e tal. E aí eu olhava para as paredes dos prédios e parecia que eles não colavam mais os cartazes dos meus pensamentos neles, assim. Então eu ficava com uma sensação de estranheza, assim. E foi Que curioso de complexo. pensar isso. É. Era a maneira como eu consegui manifestar e expressar esse meu estranhamento, assim, que eu falava, nossa, que engraçado. E esses meus pensamentos eram os pensamentos do cotidiano. É porque as coisas comezinhas do cotidiano de pensar o que eu vou fazer no almoço, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que escrever, o meu trabalho do mestrado, o que eu vou ler hoje, estava associada àquela paisagem que eu estava frequentando naquela outra cidade agora. E aí, estar de férias em São Paulo me desconectava desses pensamentos, e aí eu não tinha os mesmos pensamentos antigos que eu tinha em São Paulo, que eram os mesmos. O que eu vou fazer para o trabalho, o que eu vou fazer para o almoço, porque eu estava de férias. Então eu olhava para aquele cenário e ele era repleto de outros pensamentos que não aderiam àquele cenário daquele jeito anterior, assim. E era uma coisa curiosa para mim, eu achava assim, estranho. Depois voltou, o óbvio, porque aí eu conceito de voltei a ter minha férias é vida. uma coisa curiosa, né? Então, eu tenho O dificuldade, por conceito exemplo, de isso é uma férias é uma transição que coisa eu tenho curiosa. dificuldade, assim, de entrar no ritmo das férias e parar de me punir porque eu não estou trabalhando e conseguir ficar tranquilo, eu demoro um tempo para fazer isso. Tirar férias para mim não é uma coisa tão fácil e tão tranquila. E depois de um tempo eu começo a voltar a querer logo ficar na minha rotina. 3 semanas é o meu limite. Você precisa de férias das férias? É uma coisa que eu tava achando muito engraçado isso, assim. Porque, tipo assim, quando eu tenho férias que eu viajo e tudo mais, aí quando eu volto pro trabalho, parecia que, tipo assim, faltou, tipo, voltar, tipo, 3 dias antes pra dar, tipo, uma acalmada na casa pra depois voltar pro trabalho, sabe? Tipo assim, eu tô muito cansado das férias, tipo, das férias, assim, Eu me aquela canso, eu, agitação. eu fico um pouco empapuçado de É, férias aí depois de eu três volto pro semanas. trabalho, Uhum. aí, tipo assim, não é que eu descansei nas férias do trabalho, mas não é que eu tô descansado no quesito descansado, sabe assim? Ainda tem uma coisa de canseira ainda disso. Uhum. Dani, você quer responder essa também? Quero. Mas na verdade, assim, eu mudei pouco até, viu, gente? Eu mudei. Por que que vocês estão rindo? Nada porque você demorou para Eu responder. adoro seu jeito de falar.
Aí você falou, quero. Eu É falei, porque Maria eu tenho. no podcast. Gente, desculpa, eu estou fazendo uma transição. É isso. Quando eu falo assim, tem vezes que eu tô ouvindo uma coisa, mas eu já estou assim, confabulando em algumas outras coisas. E aí você fala assim, agora fala, eu falo assim, putz, agora, né? Não era bem agora que eu ia falar. Eu demoro para fazer essa transição. E transição de casa que vocês estavam falando. Tenho poucas histórias para contar nesse sentido, mas quando eu morei em Barcelona, eu considerei uma casa, apesar de ruim, o apartamento que eu morava era bem ruim, eu considerei casa. Tenho, por exemplo, lá no Bro, onde minha mãe mora, eu tenho um quarto que é meu, que embora ela alugue a casa, quando eu vou para lá, eu sempre fico no mesmo quarto, durmo na mesma cama do quarto, tudo isso como se fosse meu, entendeu? Aquele é o meu quarto, eu não mudo daquele. Tem outros três que eu poderia escolher, mas eu gosto daquele. Do ketchup. Agora, o que mais me pega nesse sentido, eu vou te falar, na questão neurodivergente, é muito sensorial. É o desconforto sensorial da mudança de ambiente. Esse é o que mais me pega, assim. Se é calor ou frio, se eu vou suar, se eu não vou suar. Nossa, Sabe assim, isso daí sei me pega demais. muito. É a travadinha, entendeu? Que Só falar não é o sobre medo da. Desculpa te cortar, Dani, que eu tive a transição Falar agora o das minhas quê? filhas entrando aqui. É tipo uma Ah, transição. É uma transição uma que é muito difícil interrupção. voltar. E eu tô aqui tentando falar assim. E é muito engraçado, me lembrou da pandemia, sabe? Que é, tipo, eu tô aqui conversando, ouvindo super, de repente minha filha entra. Só quero falar uma coisa. uma coisinha, né? Aí eu falo, não pode. Aí ela, mamãe, papai tá em reunião. Aí eu falo, não, agora eu quero explicar que eu tô no podcast. Aí você fica nesse negócio que é uma transição. E é muito engraçado, abriu de novo. E aí, tipo, é engraçado porque, tipo assim, nesse negócio que eu fui assaltado, peraí, tchau. Eu tô falando no podcast, tchau. Isso porque o Fê Tchau. falou que era fácil com as transições. Ó, o detalhe que a gente vendo ao É, vivo a coisa aí, acontecer aqui, tá tudo não, certo. exatamente. Aí elas estavam, ia ser muito engraçado, porque, tipo assim, eu sou um pai muito fofo, eu gosto de ficar grudado nas minhas filhas, sempre assim. Aí eu tinha acabado de ser assaltar, tava tentando resolver um monte de coisa, tipo, bloquear tudo. Aí a minha filha ficava assim, papai, quer um abraço? Eu falo assim, eu sempre quero um abraço, mas, tipo assim, eu não quero agora. Eu preciso resolver essa questão. Ela, papai, me conta o que está acontecendo. Eu falei, não quero contar, sabe? Tipo, eu te amo, tudo, você está sendo muito fofa, mas tipo, não. Tipo, sabe? Eu não conseguia, tipo, mudar a personalidade naquele Só um momento, sabe? pequeno Desculpa parênteses que a gente contar, estava Dani, que eu te conversando contei. sobre isso antes da gente começar a gravar. O Fê foi assaltado semana passada, ele estava falando disso, que senão as pessoas vão falar, nossa, o Fê tá falando de assalto Ah, porque é cargas verdade. d'água. Você tá esquecendo que a gente não gravou essa parte que você estava contando do seu assalto, Fê. Não, mas tipo, eu fiz um adendo que eu fui assaltado. Ah, tá, ok. Eu não ouvi. Ó, transições sensoriais são um inferno. E é por isso que eu odeio praia. A ideia de você não ter areia, depois ter areia no seu corpo, ir para outro lugar, aquela areia no seu corpo e ter que lidar com isso, é um Insuportável. inferno, cara. Uhum. Ou você ir para um lugar e começar a ter mosquito, e aí você tem que lidar com os mosquitos, entendeu? E transitar. Eu gosto de chegar nos lugares preparados e só tá num estado físico. Então, tipo assim, eu vou ficar molhado, eu vou ficar molhado. Depois eu vou voltar e eu vou deixar de ficar molhado. E é por isso que eu tô ficando louco nesse trabalho, porque o barco, ele sai várias vezes no dia. Todos os outros lugares que eu trabalhei era uma saída. Então eu saía, eu me molhava, eu voltava, eu me secava. Agora, eu saio, aí eu me molho, aí eu volto. Aí eu saio de novo, aí eu me molho de novo, aí eu volto. Aí eu tenho que me trocar para Nossa, e almoçar. roupa de Aí eu coloco aquela mergulho roupa ainda, suja. Ide. Você não tá nem limpo, nem sujo. Não, aí eu vou no refém lá e como. Aí depois volta, aí depois vai fazer uma outra coisa. E cada hora um estado que meu corpo está sentindo de roupa, de úmido. Aí roupa seca, aí eu coloco cueca, eu não coloco cueca. Aí você vai colocar a cueca, o negócio tá sujo, seu pé tá sujo, vai ficar um pouco de areia dentro da cueca. Bicho, é um inferno, entendeu? E parece que é uma coisa Nervoso, idiota, é um nervoso, detalhe, nervoso. mas isso é o bastante para fazer eu odiar um trabalho. É o bastante para eu ter me demitido. Hoje eu consigo ver que tipo, as razões pela qual eu me demiti estão muito conectadas a isso.
Eu não consigo aceitar isso, cara. Não dá, entendeu? Pra mim, não é ok. Só tira essa roupa aí, se seca um pouquinho e vai no refeitório comer, aí depois tira essa roupa de novo, enfia uma roupa de borracha de novo e volta pro mar. Não, não vou mudar. Maravilhoso. Eu também não gosto. É o que é a Desculpa. típica coisa, por exemplo, que eu falei para o Alexandre, quando ele recomendou que eu fosse a pé ou de bike para o meu trabalho na Vila Olímpia. Eu falei assim, não dá, Eu vou a pé. É muito bom. não dá para andar tudo. Não, mas peraí, você mora em Itaim, Ah, entendeu? Daniel. Não, mas esse Tá negócio de ir fácil, a né? Eu pé, eu moro em Vila juntei Mariana. mais uma história da expectativa das pessoas, sobretudo. Eu tô indo de bike, só que é bike elétrica, eu ando 16 minutos, eu nem chego suado, não muda tanta coisa. Aí um dia eu cheguei suado no trabalho, aí a minha chefe virou pra mim e falou assim: Não, Felipe agora é esportista, ele vem de bike e tudo. Só que nesse dia eu não tinha ido de bike, eu tava suado porque eu peguei o Uber sem ar-condicionado. Então, aí tem toda a expectativa que a pessoa criou sobre, tipo, o Felipe atleta. Não, essa versão suada aqui, tipo, é outro motivo. É só porque eu não quis pagar o Uber mais caro, fui de Uber X, e não tinha ar-condicionado. Eu estava pensando numa outra questão das transições temporais também, não só nessa questão das transições espaciais e sensoriais. E aí a gente já falou, acho, sobre isso em algum outro Viagem no episódio, mas tempo. Eu é não exatamente faço como que era ainda. para vocês na escola, assim, essa coisa de passar de um ano para o outro, aí começa as aulas, gente nova na turma, ou se mudava de escola, ou se mudava de professor. Vocês tinham facilidade com isso? Vocês tinham uma bugada assim nas primeiras semanas de aula? Como que era para vocês assim? Ah, tinha uma atenção, sim. Tinha uma Eu tinha atenção qual a atençãozinha. turma, né? Qual a turma que eu ia entrar. Mas era É, essa. então, com professor não. Com professor eu não me lembro, não me lembro, não, mas com a turma, sim, principalmente na mudança de escola, né? Porque de turma, enfim, eu fiz o primeiro grau praticamente todo em um colégio que você ia com a mesma turma, né? E depois é que eu entrei um pouco nessa questão. Aí você pega um amigo, né? Acho que você pega um amigo para Cristo, assim, e dá a mão para ele, aquele seu amigo vai A ser pessoa de o suporte, seu Salvador. escudo, né? o seu melhor amigo em fixação ali para te salvar Eternamente. Exatamente, do esse é o chuveiro. melhor amigo. Já me dei muito mal com essas histórias, viu? De Mas para pegar o mim, melhor amigo transição. errado. E Eu outros quase te muito cortei, Dani, certos desculpa. também. Eu quero fazer uma. Eu preciso fazer isso, tá? Porque tem uma amiga minha, inclusive, que, porque eu falei isso, pode ficar mal interpretado, com a Elaine, minha É a amiga, que é Mônica. A Mônica. desde o colégio, e ela, enfim, não foi um erro, tá? Você, Elaine, não é de você que eu tô falando. Nem da Mônica. Porque, não, nem da Mônica, nem da Karen, nem, não é. Mas Mas é eu acho que a Outras, gente interessante está. Sabe outras que quantos pessoas. mais horas você fala, mais fácil essa pessoa saber quem ela é, né? Eu tava pensando nisso, tá você vai sobrando três excluindo as pessoas pessoas, só só sobra agora. aquela pontinha assim, né? Ah. Não, é porque as pessoas perguntam assim, mas como você tem esse tanto de amigo, amigo mesmo? Eu tenho uma facilidade assim para tornar relacionamentos longevos, né? Geralmente as pessoas neurodivergentes não cultivam muito Não, isso, né? ou cultivam Mas aquelas poucas eu, amizades que duram 20, 30 anos. Tem isso também, não é mas exclusividade, né? eu cultivo assim. E aí, enfim, tem várias pessoas, podem ser várias, gente. Mas não são essas, tá? Não são Mas eu acho essas, que você queria falou um deixar negócio bem de claro. amizade. Acho que tipo assim, a gente ainda não falou sobre, para mim, as transições, como esse tema é transições, as transições, para mim, mais complicadas. A gente está falando de transições simples, assim, não são simples, não, mas são transições É que cotidianas. tem vários São âmbitos de várias. transições, é, Tá, mas exatamente. são A gente pode transições fazer sérias do várias. O que que você tipo, quer trazer, Fê? Fala aí. tipo Não, para mim, transição rupturas. pesada é tipo emprego, Uhum, namoro. São uhum. transições, tipo, ou tipo, no caso do ID até tem, tipo, de país. Essas são transições, assim, que, tipo, o Ale falou de transição de ano. Eu falei, isso é verdade, mas tipo,
Muda muito, mas não muda muito, sabe? Muda muito, é tipo mais uma Não, mudança técnica, tática, assim. depende, Não, Fê. eu Ó, acho que dói, dependendo da eu coisa, dependendo do estudei que a você faz. oitava série no colégio primeiro, em outro segundo, em outro terceiro e outro, e Não, depois aí entrei na mudança de. Mas faculdade. não, Em eu concordo. 5 anos eu Mudança de estive em cinco colégio. instituições Não, diferentes. É. mudança de colégio eu considero uma transição mais drástica, assim, porque é Uhum, 100% novo, entendeu? uhum. Mas mudança só de ano na mesma turma, eu não nem interpreto como uma super transição. Tem um quê disso, dependendo da fase e tudo mais. Mas, assim, para mim, transições assim, e aí tem por exemplo, trabalho, depende. Para mim, trabalho e relacionamento muito depende de como estava aquele relacionamento para transição. Às vezes a transição é para uma coisa muito boa, mas, tipo assim, toda mudança de rotina, para mim, ela chega a ser um nível de complicação nesse tempo. Assim, às vezes você não gosta da pessoa, mas você está acostumado com aquela rotina. E aí você sair daquela rotina, uma não rotina, mesmo que ela seja melhor, é um novo. Perfeito, Fê. Isso que Aí, você está trazendo me faz pensar na temática que a gente sempre fala aqui. Eu vou voltar a falar hoje, até para chamar as pessoas para ouvir os nossos outros episódios sobre relacionamentos abusivos. Isso é uma das razões pelas quais muitas pessoas neurodivergentes persistem em relacionamentos abusivos, porque elas preferem aquilo que é conhecido do que fazer a mudança para algo novo. Então é aquilo, tá ruim, mas eu conheço, então eu prefiro ficar com o que eu já conheço, mesmo que seja ruim. E isso faz a pessoa se perpetuar num ciclo aí de abuso que se mantém por muito tempo. Ouça o nosso episódio sobre relacionamentos sobre. abusivos. Mas, pessoal, eu preciso fazer um adendo que cada vez mais eu tô percebendo que, tipo, essas coisas que são pequenas, tipo, areia da praia, É o que são pega bem a grandes, gente. na real. E que elas É, são Eu abalam tô com o meu enormes. você. estado de Isso humor. Aham, daí, elas para Quando mim, guardam. me começa a tira do sério. abalar, quando eu chegar em casa, e que eu fico louco, vai abalar tudo, entendeu? Pode fazer eu ter uma briga. E esse trabalho tá mostrando muito isso, sabe? Porque nos dias que eu tenho que fazer muitas transições de praia, areia de não sei o quê, me destrói. Eu fico num estado emocional péssimo. E é uma coisa tão besta, né? Olhando por olhos neurotípicos, é uma coisa tão besta para todo mundo, né? Tipo, cara, você tá no paraíso, sabe? Nas Você está praias do Caribe, de águas exagerando, né? azuis. Uhum. Mas eu não consigo sair da ideia da areia. Eu não Do consigo grão de areia, areia, né? invenção do Mas inferno. não é a ideia, é o É, sensorial da areia. Eu digo mais, eu já falei isso em outro episódio e falo de novo. O que mais me incomoda nem é tanto a areia, é o sal da água do mar quando seca, que pega os pelos e gruda e faz uns cristalzinhos de sal nos pelos, e aquilo dá uma mini puxadinha, que é verdadeiramente desesperador. E não só nos pelos grandes, às vezes É. naquelas penugens fininhas, aquilo me dá uma aflição absurda. E a hora que eu sento no banco do carro, se ele for de couro, e eu sinto todos os cristais de sal tocando nas costas, aquilo faz. Aí eu falo, mano, por que que eu entrei na água? Sabe assim? Aí fica parecendo que a gente é o chato do rolê que fica querendo questionar isso. Só que você fala, mano, o preço a pagar é tão alto que eu prefiro não entrar na água. Não, mas essa coisa Sério. Mas sobre você sabe chato que do uma rolê é um bom coisa termo. É um bom termo, porque essa definição de chato do rolê tipo assim, ela é boa. muito ampla nesse quesito, porque talvez você realmente é chato Não, do rolê, eu pra fico na quem minha, eu acha não isso, reclamo, só que eu não, para sofro. quem acha isso a coisa mais boba do mundo. Eu falo, cara, olha, é muito chato ter isso, mas pra você, outra pra gente que é parecido com isso, não é que é chato do rolê, só é muito importante pra gente. Porque essa definição de chato tem muito a ver com tipo o pacing, as importâncias, o tema, a inteligência da pessoa. E várias outras coisas. Tem pessoas que eu acho chato, que eu acho ela desinteressante, assim, mas outras pessoas já super interessante. E aí, tipo assim, se é a pessoa que, por exemplo, o Id, eu acho engraçado que o Id falando de areia passa a ter uma pessoa interessante. Tipo, outra pessoa que fala sobre areia de modo muito devagar, fala, eu não gosto de areia e tudo mais, eu acharia ele chato pra cacete. Então, o mesmo tema, falando a mesma coisa, mas sem a raiva que o Id bota na areia, tipo, eu acharia. Por que que a gente tá falando de areia? Eu acharia, cara, que conversa maluca. Mas o Id É, falando, mas eu falei, cara, agora eu tô ô interessado pela areia. Fê, ô Fê, mas o chato do rolê não tem só a ver com falar, tem a ver com, por exemplo, Tudo. é, tipo, por exemplo, com Se um chato espraiar do isso para rolê os nesse outros. sentido, eu tenho que parar, nós estamos lá num grupo, o chato do rolê vai querer tomar um banho, uma ducha que não estava programada antes do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Então, vai por impor isso para ele vai todo ser mundo fazer taxado aquilo, né? de Uhum. chato do rolê. E eu não sei, gente, se tem muitas formas da gente fugir desse estereótipo de chato, nesse sentido. Porque a gente, com a nossa neurodivergência, vai ter atitudes que a maioria não vai ter. Diferente se tivéssemos nós quatro na praia, e porque aí, pelo menos, eu, o Id e o Alê, a gente ia querer tomar uma ducha antes de Eu almoçar. não.
Não, eu só E entro, você eu só ia ter Não, o entro no maior você mar não se tem problema entra ducha que na se praia, comigo. você se é tem um rio de água doce carioca, atrás né? pra tomar banho. Já tá Já Mas eu virou não ia regra pra ter, mim. eu estaria super ok de ficar sujo de areia e ficar só de sunga o dia Sim, inteiro, coisa que pro Id devia ser a coisa mais difícil do mundo. E aí, pra mim, seria a coisa mais difícil do mundo, nem toda a ia pra transição de lugar que a praia. gente fosse, Eu não a gente ter aproveitaria. que alguém se arrumar, tomar banho, demorar muito. Porque pra mim, eu tenho mais problema com demora de transição do que com coisas de transição. Então, tipo assim, a gente tá viajando todo mundo. Agora todo mundo tem que tomar banho. Eu falo, putz, isso aqui, eu tô num país novo, eu tenho que ficar 50 minutos até todo mundo tomar banho. O meu problema seria esse. Mas, tipo Que assim, cada um tem ótimo. suas Aguentar a coisas. transição dos outros. É, e é tipo assim, e aí a pessoa fala assim, cara, é muito chato viajar contigo, Felipe, porque eu vou sentar de sujo de areia no lugar que você vai sentar depois e fala, puta que pariu, a areia do Felipe tá em tudo que é lugar, que é o que a mulher, minha esposa fala, tipo, eu tomo banho, eu molho a casa toda, porque eu não tenho a menor paciência de me secar, e eu acho que eu vou me secando andando. E, tipo assim, eu tô super ok de deitar na cama molhado, eu acho até gostoso. E aí minha mulher fica puta que a cama tá molhada. E eu entendo ela, e ela, tipo assim, que é chato mesmo pra ela. Tipo, mas pra mim é só mal gostoso deitar molhado. E, tipo assim, eu nem usaria toalha, entendeu? Tipo assim, pra mim, eu, tipo, e eu Então, acho, mas isso as a gente pessoas pode falam, entender como uma dificuldade de transição. Você prefere se manter úmido e deixando isso secar ao natural do que você sair do estado úmido para o estado seco e se forçar isso ou num literalmente gesto. o que a minha esposa fala pra mim é que eu me importo muito pouco com essas mudanças. Assim, eu acho que eu tenho menos. Que teve a das minhas filhas, e aí eu tive realmente fato de transição aqui. Mas normalmente o que a minha esposa fala pra mim é que eu tenho muito menos coisa de transição. Então, tipo assim, tá numa bagunça, tipo assim, eu não preciso tipo assim, eu tô muito mais. Se você me botar num trabalho novo. Vou estar super ok de chegar lá, enquanto outras pessoas precisam se preparar para aquele momento, para aquela o novo. Se você falar, Felipe, vai lá no palco e fala alguma coisa, tudo mais, para mim não é uma transição tão forte assim, sabe? E para outras pessoas, coisas que não são não transições, para mim são muito transições. Por exemplo, o Id, o do banho, do banheiro dele, ou da areia, Uhum, precisa de uma transição e um momento de transição muito claro. E tipo assim, tem essa transição. A minha, eu tenho menos tipo, e eu acho que o meu problema seria para os outros o fato de eu ter poucas transições. Que, fala assim, cara, Felipe, tipo, por favor, cara, faça a transição para você se igualar a todo mundo, sabe, aos humanos. uhum, E, a uhum, gente, uhum, e eu até brinco isso sempre assim, eu falo assim, não, é que vocês humanos são muito confusos. Porque tipo assim, eu me boto como ET nesse caso, por eu não ter essas uhum, coisas que eu vejo, obviamente tem extremos, assim, mas eu acho que eu tô no outro extremo, uhum, né? uhum. Eu Até acho da legal nossa que conversa nessa aqui. hora a gente vai vendo também se a gente pode falar nesses termos, desse choque entre o autismo e as altas habilidades, nesse sentido de que as altas habilidades vão puxando um pouco mais para flexibilidade, para resolver as coisas mais rápido, e o autismo um pouco mais para rigidez e tal. Se a gente pudesse separar nesses termos assim, aí dá para ver mais É claramente essa disputa assim. Mas uma praticidade, né, que, é. que Mas as eu não acho altas que. É. habilidades E impõem, que o sobre. autismo fica lá preso no sentido, Uhum. não, Mas não, o não, desconforto está não, lá do enquanto mesmo jeito, e a gente pode sobrepor isso com as nossas habilidades, a gente desenvolve isso, mas não quer dizer que o sofrimento não esteja ali subjacente. Então, Sim. fica, Não, eu sofro pra fica caramba, eu essa. tenho que segurar. E as pessoas Uhum. falam, o mundo não tem a sua Deixa eu falar um velocidade, negócio as para coisas que você vocês. quer. Fala aí, te cortei. Olha, eu odeio tanto areia que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser odeio areia. Não consigo sair desse assunto. Eu só fico pensando, areia. Mano, Índia, você Você não sabe que tem um brinquedo transicionou ainda, infantil que Ed, é você areia tá... fácil? Tem areia Você artificial. hiperfixou na areia Eu agora. vou comprar pra você de presente quando você vir pro Brasil um produto chamado areia artificial. E aí ele diz, teoricamente, que você junta, ela não gruda, mas é mó mentira, ela gruda em tudo que é lugar. Ah, é super E você fofinho pode aquela comprar areia esse de produto. brincar em tanquinho, aquela Sim. coloridinha, que é muito legal aquilo, é super E de divertido para que fazer você acha estímulo. de esfoliantes de pele, então? problema nenhum. É, vai Eu lavar passo no meu depois? rosto, ele sai. É, ele sai, exatamente. O problema é a estimulação constante. A areia fica ali avisando, né? Tipo, estou aqui, estou aqui. Tipo, o nosso sistema sensorial fica super alerta. É horrível. Eu detesto também. Eu entendo É, eu Não tenho totalmente, faz isso com nada. algumas texturas, por exemplo, pele de pêssego. Ó, só de pensar me dá um arrepio, assim. Sério? Uma Eu coisa tenho com assim verdade. lençol. que. Agora você falou, eu Pele tenho com não, lençol. casca, né? Eu falei pele de pêssego, casca de pêssego. É Ah, não, mas é porque a gente usa isso isso, como uma expressão, né? A gente fala, ah, a pessoa Dani. tem a pele de pêssego e tal, é legal. Gente, Não, olha é que porque ótimo falam isso. para Eu mim, tenho inclusive. aflição. Sabe que eu tenho aflição de tocar em. Falando em pele de pêssego, justamente, eu gosto de tocar em pessoas que têm uma certa penugem ou pelo, porque a pessoa que não tem pelo nenhum cola a mão e fica aquela coisa emplastrada, tipo pele de golfinho, me dá desespero também. É o contrário.
Aí eu fico me perguntando, gente, olha, será que é por isso que eles Eu dizem que eu não, sou acho gay, que eu negócio de prefiro pelo? pele de golfinho. Nossa, vocês falam de Ai, Eu que, gosto de textura. que pelo, eu Tô com um prefiro aflitivo negócio pelos. isso. aqui. Eu Você me preciso contar lembrou, uma você coisa pra falou assim vocês. de um jeito que me Sério. lembrou assim aquelas gelecas, sabe? Que grudam em Não, você. mas isso é interessante também, pensar nessa transição quando você está namorando uma pessoa e você está no seu estado de repouso, ou você está no seu estado tocando a outra pessoa. E aí também, essa informação, né? Encostar em alguém, começar a sentir o corpo da pessoa, vem toda a informação sensorial, eu também tenho dificuldade com isso, assim. É uma das coisas que me dificultava, por exemplo, sair em relação casual, assim. Às vezes encostava em alguém e falava, ixi, não tá rolando, assim, na hora, assim, a mão não. A informação sensorial vinha uma coisa assim que falava, ih, bugou. O que que eu vou fazer com isso agora? Assim, isso era uma coisa bem constrangedora. Demora, né, para Tudo, o você. cheiro, a textura, às vezes uma É, aparência, um jeito de se mexer, isso fala. meu não demora muito, não. Acho que eu sou meio instintiva, E assim. como você é com glitter e carnaval? Eu odeio, odeio. Eu já brigava com as pessoas, eu até estourei a briga. Não, você tá entendendo? Você falou de glitter, você não tá entendendo, cara. Eu no carnaval já briguei, tipo, de empurrar a gente, falar, sai de perto de mim com esse glitter. Eu já briguei com a Maria, falei, Uhum, não passa glitter, vai ficar na casa inteira. Aí um belo dia, 2 meses depois do carnaval, eu deitei no sofá, eu acordo, tem glitter na minha cara, eu ficava louco, louco. Eu uhum. odeio o carnaval Não, por e isso. abraçava a pessoa com Glitter, glitter. espuma, Uhum. suada. Não, Aí não gente, Abraçar a para, pessoa aquela entendeu? Vai pro suada. bloquinho, você espuma, não volta para para, casa que tomar banho. Vai arrepio. lá e come espuma e Gruda vai com para outro bloquinho, confete, entendeu? serpentina. Uhum, É um uhum. absurdo, cara. Mas acho que É aquela hoje sujeira também que teria fica no problema com chão. serpentina grudada na pele. Confete. Confete ele também não deve gostar. As Não, reações do acontece em Ivi, tudo que Confete. envolve que carnaval, ótimo. com exceção da Uhum. música. Aham. E os corpos suados se encostando assim naquela Ô, muvuca também dá um pouco de aflição, né? Que vem aquele registro Ai, sensorial, assim, para, tipo, gente, tá nossa, muito nossa. aflitivo esse assunto. Uhum. você é Então, louco, mas isso carnaval, é que lidar ideia com de transição tonto. Vamos mesmo, falar entre de você outro estar no tipo de estado de repouso transição. sensorial e no estado de estimulação sensorial. Todas essas mudanças vêm muita avalanche de informação, assim. Eu também tenho dificuldade de lidar com isso. É, mas o meu é Ô, sempre mais sensorial, assim, não é muito. Aliás, que tudo é sensorial, né, em termos de mudança. Mas, por Uhum. exemplo, até porque eu estou acostumada a mudar de assunto muito, com muita frequência, como diz o Felipe, bem lembrado que a gente muda o tempo inteiro, e eu faço isso, isso irrita enormemente várias pessoas que eu conheço. Eu tenho menos dificuldade para mudar de assunto. Eu vou numa tranquilidade e tal. Agora, o ambiente aí é, é mais ritualizado para mim, vamos dizer assim. Agora você falou, eu trouxe uma coisa diferente, assim. Eu não tenho dificuldade com mudança de tudo, mas tenho dificuldade quando um assunto que não me interessa muito dura muito tempo. Aí eu quero muito fugir. Eu tenho É, muito mas aí é problema. impaciência, Motivação social, da bateria desatenção, social minúscula. motivação, É, né? aí quer fugir, aí você tem que fazer, já que é ir pro celular. Mas eu, tipo assim, como o Ale falou, às vezes eu fico no celular nessa gravação e aparece no nosso Instagram. Tipo assim, é que eu tô tentando fazer. Às vezes eu tô pesquisando sobre coisa que a gente mesmo tá falando aqui, tanto que eu participo. Aham. Mas eu sei que para as pessoas da transição, é como se eu não estivesse olhando e a pessoa não consegue prestar atenção no resto da conversa porque eu tô no celular e eu entendo isso. Então, tipo, hoje, se vocês não verem, Uhum. não tô e no celular 100%. Aqui, ó, Por focado. quê? Eu Por também quero quê? fazer Por um quê? comentário sobre isso. Fala aí, depois eu vou fazer o meu comentário. eu tive uma epifania agora, na verdade, que acabou de me cair a ficha Que que a chique. parada não é a transição, é não ter controle sobre a transição. Esse Uhum. é o negócio. Claro. Tipo, se eu tô na minha casa, por exemplo, e coisas que eu não quero começar a acontecer, eu sempre tenho controle sobre aquilo. Eu posso sair do espaço, eu posso tomar um banho, eu posso fazer isso ou aquilo. Agora, a questão da areia, muitas vezes ela acontece o quê? Em lugares que eu não tenho controle, são lugares públicos. Quando eu Uhum. estou na casa de alguém, eu começo a ter uma hiperestimulação sensorial. O que está me fritando ali é o fato de eu não ter controle sobre aquilo, de eu não conseguir sair daquilo. O que me leva ao ponto de que, no final das contas, não é a transição. Porque quanto mais a gente fala sobre transição, mais eu consigo ver como eu consigo transitar muito fácil, na verdade. Isso está conectado com o meu TDAH em Não, mas diversos conseguir sentidos, sabe? transitar É uma uma É, coisa, se característica da mas, sentir angustiado personalidade. gente, com isso é outra. Uma coisa não anula a outra. mas assim, a questão de quando você fala do controle, aí você fala assim, bom, então a gente fica incomodado com a vulnerabilidade, que eu estou lendo ao contrário de controle aqui nesse contexto como vulnerabilidade.
E aí eu acho que nem sempre é isso, principalmente essas questões sensoriais. Eu acho que tem sim essa questão da vulnerabilidade que atravessa, e aí não digo não só os neurodivergentes, mas como os neurotípicos, mas na questão sensorial, eu não acho que é uma coisa de controle. Eu acho que é uma coisa, não sei, tem a ver, porque tem a ver com a surpresa de você se encontrar naquela Uhum. situação e ter que entender como é que você vai lidar com aquela situação a partir daquele momento que você não estava esperando. Mas você trouxe Eu um não tema sei se a palavra legal. seria controle. Não Mas eu acho sei que se é você trouxe um controle. tema legal, Dani. É como a gente lida com surpresa. Porque eu acho que surpresa é diferente de transição necessariamente. Porque toda transição pode gerar uma surpresa, mas não necessariamente. Está preparado. Mas também como a gente lida com surpresa ou novo, tipo, que é um tipo de transição também. Tipo, É um Não, mas tipo isso de verdade. tem a ver com os nossos transição. hiperfocos, tem a ver com a capacidade que a gente tem de se fixar em alguma coisa e ficar concentrando a nossa energia naquilo, e aí se aquilo se dispersa, voa, a gente perde e não sabe mais o que está fazendo, que nem agora a sua filha entrou, e aí você fala, putz, que eu estava falando mesmo? Eu ia fazer um comentário agora, como a gente cortou, eu já perdi, só que eu voltei justamente falando, comentando o que você estava falando, Fê, sobre essa questão de quando tem uma pessoa chata falando alguma coisa enfadonha ou algum assunto que não tem mais o seu interesse, como eu tô sempre hiperfocando em alguma coisa, não importa o que, eu vou de hiperfoco em hiperfoco. Eu achava que isso antes era TDAH, e aí depois eu descobri que é das altas habilidades. Se eu fico entediado com alguma coisa, eu vou escolher algo para hiperfocar naquela pessoa que está me entediando. Então eu vou ficar olhando pro nariz dela, pro detalhe da sobrancelha, pra cicatriz que ela tem, pro modo como ela mexe a boca. E aí fica Deve ser aquela coisa meio assustador, Ale. desenho do Snoopy, assim, a pessoa blá, 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 e eu fico olhando a boca dela se mexendo, assim, eu falo, Mas se ela ai, meu tiver uma Deus. verruga que ela tem muita vergonha, Eu vou você vai olhar, ficar eu vou olhando. olhar, eu vou olhar. E aí, então, autismo total. E aí a pessoa fica meio conformada, eu tô ali fixado, assim, no olho da pessoa eu não fixo, mas na verruga eu fixo, fixo, que nem criança. E as pessoas falam, nossa, você olha bastante, né, lê para as coisas. Eu fico assim, e fico, isso eu faço. Porque, de novo, eu tenho desespero de ficar entediado, eu não consigo. Então eu vou trocar para alguma coisa que vai me conectar no hiperfoco. E às vezes isso significa me dispersar daquela pessoa, e às vezes a pessoa pode ficar chateada com isso. E também transicionar para mim significa isso. Então eu tô às vezes lendo, e aí isso vai se relacionando com outras coisas, né? O clássico, assim, quando eu era criança, eu tava lá com uma enciclopédia estudando, devorando aquilo. Aí minha mãe começava, Alexandre, Alexandre, me chamando. E eu, tipo, ouvia a voz dela no fundo, assim. Depois do quinto, ela, Alexandre, eu falava, oi, mãe. Ela, não sei o quê. Eu falava, putz, eu tô aqui concentrado, eu não quero tirar meu foco daqui. Eu tô com esse assunto na cabeça. Então também tem essa coisa do tipo, vou ter que parar aqui, prestar Mas você atenção na minha estava mãe, ouvindo hiperfocar ela? nela e Ou voltar. você estava hiperfocado Fica a num tema que você vozinha nem dela estava lá no ouvindo ou era uma fundo. vozinha? Era uma Esquiva de vozinha. demanda, gente, é o nome disso. E fica ali, eu falo assim, Ah, eu sei que gente, minha mãe mas tá me aí me dá chamando, uma. daqui a pouco eu reajo. Só que daqui a pouco eu tô me concentrando, não sei se passou 10 segundos, 10 minutos. E isso é Então, mas aí a clássico gente também, né? ignora a pessoa. Eu não sou assim, tá? Mas eu convivo com pessoas que são. Isso me dá uma aflição, assim, porque você se sente ignorado, Mas não entendeu? é Aquelas, eu ignorar, convivo mas com é isso que vocês é que esquiva de são. demanda, é aquela velha história. A gente não tá Não, fazendo mas de para o propósito, outro é simplesmente a gente ignorar. não É que responde. Mas o mas outro tem é a diferença Mas não de é quem tá. proposital, não tem um querer nisso, é um não reagir. É Não, tipo, tudo bem, mas tem que entender que a empatia é Não, dos dois lados. E para aquela pessoa, você está exato. ignorando ela. Você pode explicar que você não tá, mas para aquela pessoa você tá. Então, tipo uhum. assim, às vezes a gente tem que fazer o nosso médico ou qualquer coisa que a gente faça, porque aquela outra pessoa, Sim, aí vira até te isso. explicar do que eu Aí a tenho, vida é vira outra masking, coisa. É, Exatamente. É isso Porque mas você mesmo. acho. concorda, ainda mais que você está ouvindo, porque pensa o seguinte, pensa na situação que você trouxe, a sua mãe. Ela está te chamando e você está ouvindo. Chegou um momento que você raciocinou sobre isso e escolheu manter o seu hiperfoco. Foi nesse momento que você ignorou sua mãe. Não, na verdade, eu começo a reagir quando vai para alguns decibéis, assim. Eu falo, acho que meu amigo tá me chamando. Vou ouvir o Então, você berro dela. ignorou sua mãe. Você ignorou É, total sua mãe, não Você tem. mas isso ignorou ela total lida sua comigo desde mãe. criança, ela aprendeu a não se preocupar mais, Não, mas isso é mas uma aí a gente está característica falando um típica, né? exemplo, ok, de mãe que tem amor incondicional. Mas qualquer outra pessoa da face da Irritaria. Terra não tem amor incondicional. Sim, E sim. aí, como é que. Aí não dá Não, aí para eu virar geralmente para eu sou essa mais solícito, aí pessoa? eu não fico entrando em hiperfoco, mas aí de novo é o que o Fê falou, aí a gente começa a fazer masking. Aí a gente deixa de fazer hiperfoco na frente das pessoas, porque se a gente entrar em hiperfoco, eu fico irritado se alguém me tira da minha concentração, do meu estado criativo ou de elucubração,
Porque é isso, né? O foguete vai para a estratosfera e não volta com a mesma velocidade que assim, vamos voltar para aquele assunto. Não, Ah, não é mas você assim. falou, você falou uma coisa engraçada de trabalho, eu lembrei agora. Tipo assim, a menina no trabalho, tipo assim, ela lida só com uma área específica, tá? É tipo uma área mais tática. E às vezes ela tem que estar copiada no e-mail, que envolve várias coisas para ela lidar com aquela área. E aí o assunto Uhum, depois muda de outro assunto, só que ela fica continuada copiada, porque ninguém descopia alguém com o teu negócio. uhum. Aí Sim. ela fala para mim assim, Felipe, não, só não me copia quando tiver fazer. Eu falei, cara, eu não vou criar outro e-mail para te copiar só para você resolver e fazer isso, porque tipo é um tema, tá indo tudo. Ela é que Felipe é muito difícil para mim, é ruim para mim, porque se eu fico recebendo e-mail, parece que eu tenho que agir, eu fico nervosa recebendo aqueles e-mails. Falei, cara, eu super te entendo, mas, tipo, me entende que eu, tipo, criar um outro e-mail porque você tem esse problema, também tá me criando um problema. Então, a gente tem um problema de dupla empatia aqui. De Então, fazer e ela. chega-se a um acordo, certo? É, Acordo. vamos só alinhar que eu não. Eu super te entendo, eu não vou te tirar, porque vai me dar muito trabalho. Tudo, mas tudo bem. Você, por favor, Ô, pode só não ler? Ela é muito difícil pra mim. Eu falei, cara, então são dois difíceis. E aí vamos ter empatia nos outros que, tipo, fudeu. Alguém vai ter que. Vai doer em tô alguém zero aqui. empate. Não dá pra todo mundo ficar feliz. Zero empate. Eu vou começar a puxar pro final, porque vocês Já falaram vai. de Tô areia. zero empático. Falar de Eu não quê? consigo mais pensar em mais nada além de areia. Me veio agora que é justamente. É isso, a gente começou a gravação, eu saí um pouco do estresse E que eu só tava pra ir antes do embora, como é um trabalho e tudo barulho de uma mais. areia? Faz um barulho de areia, faz um barulho. Como é um barulho de areia, Não, não assim, quero só pra pensar em ficar areia, na tô tua com raiva cabeça do O mundo, tô dormindo? Edinho, o estressado. Não, Edinho não pensa Tô conseguiu num estressado transicionar peixe. ainda. Pensa Vai, num Edi, peixe. finaliza No para Vou você mudar de conseguir se porto. assunto, desprender desse entendeu? assunto hoje. Tatuí, pensa Eu no não tô tatuí que conseguindo. vive na areia. Ah, para, Eu o adoro, eu Felipe. mergulho. O Mas Felipe, ele coloca eu lenha tô na estressado fogueira, agora, coloca pessoal. Eu tô lenha. com Edi, raiva. você vai ter um pesadelo que você virou um tatuí. Vai ser mó legal. Você tá preso no mundo de areia. Nossa. Fala, Edi, Ai, começa a gente. encerrar, Edi. Vamos lá, vamos Já encerrando Vai. hoje. encerrou, Vai ser Como já que só. você foi. quer terminar o episódio de hoje, Edi? São Eu vou fazer uma pequeninos capa. grãos de areia tão fininhos. Nossa, olha, E olha. a Dani acha que eu sou sacana. Isso daí é dói na alma, isso aí que ela fez. Eu vou É terminar então, eu mesmo, vou cara, que terminar com doideira. transição, ó. Existe uma coisa que é muito difícil de fazer transição entre você pegar o celular e você clicar em curtir o nosso negócio e seguir e dar notinha pra gente que é legal. E as pessoas não estão acostumadas a estar lá no celular, então cria essa transição entre pegar o celular, clicar e indicar a gente para vários amigos. É difícil, é É, chato exatamente, indicar e dá um tudo, mas é uma compartilhar com seus transição melhores difícil para amigos. fazer. Faça isso, nos ajude. Que pra gente, quanto mais gente participar da nossa conversa, mais pessoas vão ver o quanto a areia é importante pro ID. Não, é sério, Boa, tipo, gente. realmente, assim, esse assunto foi importante para mim hoje, porque me mostrou, ainda bem que eu pedi demissão desse trabalho, glória a Deus, porque assim, é isso, né? No final das contas, claro que eu odeio Ficou areia, até mas o fato de religioso. eu ter ficado Ficou, apegado à areia, exatamente. ela se ressignifica na vida em tudo isso, entendeu? Em tudo isso que eu tô vivendo agora. A areia tá aí, e isso tá tão forte que eu não consegui sair desse assunto, e normalmente eu consigo, eu sou uma pessoa maleável. E isso para mim acabou de ser um gatilho, assim, tipo, de ainda bem que eu me demiti. Ainda bem que isso vai acabar, porque eu não consegui sair desse assunto, entendeu? Eu tô preso na Uhum. areia, isso me levou para um estado de estresse. Eu tô estressado agora. E Não, tá tudo bem. maravilhoso. E aí Eu adoro acontece aqui vocês. ao vivo em cores aquilo que a gente fala, gente. Aqui é neurodivergência na veia mesmo, é isso. Fazendo acontecer na Nossa, hora, cara, né? eu tô explodindo, galera. Eu tô assim, areia, tem que arrumar casa, eu acabei de fazer uma mudança, tá tudo jogado na sala, Me fala uma ferrou, coisa, entendeu? tem Tipo, eu tô aspirador de vivendo pó isso aí? agora. Porque uma questão é importantíssima, ter aspirador de pó. É, isso é uma verdade mesmo. Eu Alô, tô Ide, percebendo foi isso. uma O Ed pergunta. tá Nossa com casa dificuldade para tem transicionar aspirador o de pó. assunto. Ele tá tenso, né? Aspirador de pó. Ele vai ter um aspirador de Aspirador pó de que vai pó. acompanhá-lo na Eu tenho viagem. Tipo a portátil, vassoura do Harry gente. Potter, você vai Foi um ter Ele ali, é prazer a uma vai conversar com levar. extensão vocês. minha que quando eu quero aspirar uma coisa, eu aspiro, porque ele é pequenininho, fica lá no meu quarto e eu comprei para aspirar cabelo, É, aqueles tá? aspiradores de carro aí, ela tá Nossa, falando para adoro. Cara, ter como a gente virou um a elemento a transição mais do na nosso bagagem. episódio foi sobre como foi de transições de relacionamento e vida para como se transicionar de areia para sem areia. Tipo, E como é um aspirar grande pulo. poeira em viagens que você Não, faz. Andar com aspirador de pó portátil na mala, total, é isso cara. aí. Dani,
você falou isso desse aspirador e eu lembrei que eu já tive um desse. Eu amava aquele aspirador Não, pequenininho, né? Que gente, você é conecta tudo, vida. vai Esse aspirando tudo. aspirador É é como se você vida. estivesse limpando sua vida, cara. É vida. Genial, Meu, pega genial. isso, porque assim, é o que Assim, vai te salvar. Joga esse Maravilha. celular pra lá e não, pega um eu, aspirador. Semana que vem a gente vai te perguntar, Id, aí o pessoal vai ficar esperando aqui no episódio saber se você comprou o seu aspirador para você viver melhor aí suas transições. não, é sério, eu realmente estou estressado. Vocês me conhecem, eu tô mordendo meu dedo, não sei o que tá acontecendo, mas tá Boa, tudo bem. eu Eu vou acho fumar que um a gente cigarro pode agora. buscar um patrocinador de aspirador. Para Por fazer esse favor, esse é episódio. ótimo. Maravilha, Ai, ai. pessoal. Então Um tá beijo bom, Prazer falar com grande. gente. vocês. Um Beijo. Boa beijo pra noite. vocês, gente. Até a Ai, próxima. Tchau, tchau. quero muito ver vocês